Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui iniciando o módulo 2, que vai falar sobre fatores internos das pioras. Nesse slide 1, então, vamos entender que fatores internos do paciente, ligados ou não ligados às doses, que podem provocar pioras. Para isso, a gente vai precisar de conceitos de pioras primárias e secundárias. Então, vamos ao slide 2 para começar essa discussão. Pessoal, nesse módulo, vamos entender os fatores internos que podem causar pioras. Esses fatores podem estar ligados aos medicamentos ou então a outras coisas que não têm nada a ver com os medicamentos. A conexão entre os órgãos, a mente e o mundo exterior sofrem impactos simultâneos e também um relacionado com o outro nas doses tóxicas. Vamos criar no próximo slide 2 conceitos. O que são pioras primárias e pioras secundárias? Pioras primárias. As pioras primárias são as resultantes do efeito direto das doses que o paciente tomou, acima das exigidas individualmente, ou então quando elas são repetidas fora do pior momento dos sintomas. O efeito de medicamentos se refere também ao efeito de drogas ambientais produzidas por alterações tóxicas na água e alimentos provenientes do ambiente externo. Qual que é o exemplo que nós podemos dar de piora primária? Se alguém, por exemplo, toma uma amoxicilina, 250 miligramas a cada 6 horas, e tem dor de garganta, essa dor é uma piora primária, causada pela piora de um sintoma anterior referente à doença principal que está sendo considerada. Ou então, quando um agrotóxico ou um alimento processado produz diretamente sobre os órgãos, essa também é uma piora primária. Mas aqui nós vamos nos ater às pioras primárias apenas produzidas por medicamentos com intenções terapêuticas, como no exemplo que foi dado, que foi da amoxicilina, causado por medicamentos especificamente. Bom, vamos ver agora, no próximo slide, o que são pioras secundárias. As pioras secundárias acontecem quando os sintomas produzidos por qualquer órgão por doses excessivas de medicamentos podem resultar em pioras em outros órgãos, na mente ou mesmo no mundo externo. Vamos dar um exemplo de piora secundária. Por exemplo, se alguém piorou seus sintomas devido ao uso de doses terapêuticas acima das necessárias, para, por exemplo, uma dor de garganta, ela não vai piorar só a intensidade, como produzirá efeitos em outros órgãos, como enjoo, vômito, diarreia, dor de cabeça, que então vão se referir a alterações secundárias em outros órgãos. Isso é importante principalmente pelo que nós vamos ver mais adiante, da desconexão completamente de um especialista, né, que passou alguns medicamentos e que não se preocupa com pioras secundárias no seu setor de atuação, né, nos órgãos que ele está olhando, provenientes de outro especialista que não está atento para o excesso de doses no órgão nos remédios que ele passou para o órgão na área de atuação dele. Em geral, o marcador de efeitos colaterais se referem aos efeitos secundários dos excessos de doses. O marcador mais importante é a piora primária, pois a origem do problema são as doses em excesso, e não uma propriedade intrínseca do medicamento, que tem propriedades curativas importantes para toda a humanidade. Se se considera apenas o efeito secundário como colateral, não se focará na terapêutica correta do erro terapêutico centrado na dose e não numa propriedade do medicamento à distância
em outros órgãos. Isso é uma diferença que não é feita nas bulas dos medicamentos quando eles colocam a percentagem de efeitos colaterais em outros órgãos. Aí eles estão tratando de efeito secundário. E o que nos interessa aqui é o efeito primário causado pela própria dose. Agora nós vamos para o próximo slide, o slide 4, que vai falar também um pouco sobre fatores de confundimento, que a gente já esclareceu várias vezes nas aulas anteriores e nessa aula no slide anterior. Eles vão influenciar os resultados, não é? Mas não estão diretamente ligados às doses dos medicamentos. E a gente pode fazer uma interpretação errada disso e alterar a dose incorretamente. Então, nós vamos assistir aqui a um vídeo mostrando as ocorrências ruins da vida, que são os fatores de confundimento. No mini cabeçalho de cada planilha do aplicativo Veredas, vocês vão ver esses fatores de confundimento e nós vamos aqui nesse slide passar um vídeo onde vocês vão acompanhar onde na planilha do aplicativo Veredas vocês vão encontrar esses fatores de confundimento. Mais tarde, nós vamos ver isso de uma maneira mais orgânica, mais generalizada, quando a gente for ver a planilha como um todo. No próximo módulo, que é o módulo, no módulo 5, onde nós vamos ver todas as ferramentas de execução desse protocolo Veredas. É muito importante que em cima de cada planilha tem aqui, ó, ocorrências ruins da vida. Essas, quando você clica esta setinha para baixo, aparecem várias situações na vida que podem piorar ou melhorar o tremor ou a marcha. Então, é importantíssimo localizar se tem alguma dessas coisas que estão escritas aqui, ó, e que aparecem na hora, falo outra vez, ó, a hora que você pega ocorrências que tem em cima de cada planilha. Cada planilha tem isso aqui, ó. Ocorrência ocorrida da vida, clica aqui, ó. E aí vai aparecer aqui 15 situações que vai me mostrar que não é a dose que eu aumentei que piorou. Não é? Eu tenho que primeiro tratar dessas circunstâncias. Quando não tiver a circunstância aqui, nessa situação, não tiver, por exemplo, ocorreu alguma coisa, você ganhou na loteria e melhorou todos os sintomas. Aí você escreve aqui, ó, ganhei na loteria. Entenderam? Aqui, ó, ganhei escrevendo com uma mão só, loteria. Aqui, ó. Dá para escrever em cima de nenhuma. Ou então fica lá com nenhuma mesmo, que é o padrão. Mas você pode escrever em cima de nenhuma. Mas todas as planilhas têm essa setinha, ó. Né? Aqui, por exemplo, eu dou um exemplo. Conservou bem os medicamentos? Se não conservou, tem que marcar. Para eu saber que o remédio não estava valendo nada. Não foi a dose, foi o remédio que estava ruim. Nesse slide 5, nós vamos examinar uma parte especial do confundimento que ocorre na piora primária ou secundária, que é a interação entre drogas. É um fator de confundimento muito oculto, que depende de um conhecimento muito extenso de interação entre drogas, que é quase impossível a gente saber. A gente tem que pesquisar quando não achar nenhum outro fator de confundimento. Olhem para vocês verem como que é difícil saber isso. Temos que saber como que as drogas são processadas no corpo na farmacodinâmica dela e na farmacocinética, que é na parte da conexão da droga com o receptor no corpo. E vamos ver como que isso afeta as pioras dos sintomas da doença principal. Por exemplo, a probenecida ela é usada para diminuir o ácido úrico e pode precisar de ser aumentada se usada com a cisplatina para câncer, porque tem a função de aumentar o ácido úrico.
ela pode, a probenecida, aumentar as concentrações normais da cisplatina. E também pode aumentar essa dose da amoxicilina no sangue. Então, essa interação, tanto da probenecida, tanto com a cisplatina quanto com a amoxicilina, só essa interação já pode aumentar a dose no sangue. E é uma coisa que, se você não souber o que está acontecendo, você vai achar que é uma piora primária produzida por uma dose errada do medicamento que você está usando para uma determinada doença, não é? Por exemplo, também pode acontecer de a probenecida com amoxicilina, ela pode ser... eu acabei de dar esse exemplo, é o resultado da probenecida com a amoxicilina. Então, esses efeitos de interação de medicamentos, que muitos medicamentos têm, elas alteram a eficácia dos medicamentos. Nós já vimos isso várias vezes nesse curso, inclusive com vídeos, com o protocolo Veredas, principalmente na regra do pior momento, que quando você controla os efeitos colaterais primários, você aumenta a eficácia dos medicamentos alopáticos e homeopáticos. Aliás, se houver um efeito colateral de piora secundária, vinda de fora da pessoa, você também pode piorar a eficácia dos medicamentos. Não é só a piora primária, não. A secundária também pode afetar a eficácia do medicamento que você está usando e que não é uma propriedade de ineficácia do medicamento, mas é da interferência dos efeitos externos ou interações medicamentosas, como a gente já acabou de ver, sobre a dose que você prescreveu corretamente. Se prescreveu dentro do critério do pior momento, do protocolo Veredas. O slide 6 vai falar sobre a cognição relacionada às pioras secundárias. Um erro comum que leva a pioras secundárias está relacionado com a cognição. Não são apenas os pacientes neurológicos que sofrem desse mal, mas também seus acompanhantes e cuidadores. Como que a alfabetização funcional no Brasil afeta essa cognição dos nossos pacientes e dos nossos cuidadores e familiares? No Brasil, 29% das pessoas são analfabetas funcionais. Isso significa que conseguem ler e escrever, mas não compreendem bem os textos. É mais comum entre os idosos. Entender essas variáveis é crucial para um tratamento eficaz. Então, nós vamos ver aqui como que isso vai continuar sendo importante com a consideração de outros fatores. Como que é o sistema de alfabetização atual no Brasil? Ele é muitas vezes ineficiente, muitas vezes ou talvez muito mais do que a gente pensa, focando muito mais na memorização de palavras e números e não na compreensão e interpretação de textos. A taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para 7% entre 2010 e 2022, mas no conceito de saber ler e escrever. Isso não está levando em consideração se a pessoa compreende o que ela lê e o que ela escreve na consideração desse avanço. Apesar disso, muitos universitários também têm dificuldade para interpretar textos. Muitas pessoas nem passam no vestibular por causa disso. Muitas pessoas têm péssimas redações ou não sabem interpretar o texto que é colocado nas provas abertas. E o que isso significa para a interpretação das nossas receitas? Vocês já pensaram nisso? Isso mostra a necessidade que a necessidade de acompanhantes não é exclusiva para pacientes neurológicos ou idosos. Até entre universitários, como eu acabei de falar, a compreensão de receitas pode ser difícil. E como que o protocolo Veredas vai ajudar nisso? O protocolo Veredas exige conhecimentos básicos de informática ou Excel.
A dificuldade é menor do que a de interpretar receitas. Até moradores de favela têm celular e sabem mexer em jogos eletrônicos e redes sociais. Eles podem ajudar seus pais e avós a trabalhar com a digitalização de dados exigido pela planilha Veredas do aplicativo Veredas. O Brasil tem mais de 2 dispositivos digitais por habitante, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mesmo com a facilidade de digitalização, os usuários de dispositivos eletrônicos ainda têm problemas de compreensão. Como usamos o protocolo Veredas sem precisar de leitura avançada? O protocolo Veredas não requer leitura compreensiva. Ele precisa apenas que um acompanhante mais jovem, com habilidade mínima no uso de celulares, salve a planilha do paciente do Excel e preencha os dados do cabeçalho e de 0 a 4 nos locais próprios da planilha. Isso até menino de 10 anos de idade faz. Além disso, adicionamos vídeos de capacitação do uso do aplicativo Vereda nas últimas aulas do curso, especificamente no módulo 5. Nós recomendamos e tornamos obrigatório que um parente, amigo ou vizinho ajude a cumprir as exigências do protocolo Veredas para ajudar especialmente aos pacientes com deficiências cognitivas, sem o que os resultados serão muito comprometidos. Nesse slide 7, nós vamos discutir os danos da especialização desconectada. Há um grande número de medicamentos que diferentes especialistas prescrevem para idosos ou para qualquer pessoa com múltiplas doenças e que mostram que a preocupação com as conexões fisiológicas e energéticas entre os diversos órgãos é um agente que sozinho poderia explicar todas as internações e mortes já citadas como decorrentes de efeitos colaterais primários das doses tóxicas de medicamentos. Aqui está um exemplo de uma receita alopática com vários medicamentos, mas que pode perfeitamente ocorrer entre os homeopatas, que são também especialistas alopáticos. Aqui a gente vê tranquilamente, né, páculos, sartano, atenolol, vadilip, que são prescrições comuns nas comorbidades comuns em todo o mundo e comorbidades que elas não são, como os medicamentos, as responsáveis diretas pela mortalidade inscrita nas estatísticas. Eu tenho desconfiança de que as doses tóxicas matam mais do que as próprias doenças naturais. Quer dizer, isso é discutível porque a gente sabe que os medicamentos e os procedimentos alopáticos e homeopáticos são muito responsáveis pelo aumento da longevidade e da expectativa de vida. Então, essas, sendo as prescrições diárias de medicamento de vários especialistas, são tomadas pelos nossos pacientes. Isso é normal? Acontece com frequência? Sim, infelizmente isso não é raro. Imaginem que todos esses medicamentos possam estar causando efeitos adversos por acúmulo de doses, já que são tomados em horários fixos e não no pior momento. O que isso significa? Isso significa que nosso corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar, de funcionar dentro de determinados intervalos de segurança que permitem a homeostasia, mas tomar tantos medicamentos juntos, evidentemente, torna muito difícil o controle dos efeitos colaterais. Quais são os riscos que tem fazer isso, de tomar esses vários medicamentos, principalmente prescritos sem a preocupação de que o medicamento de outro especialista pode estar atuando na sua medicação, tornando-a perigosa e aumentando o risco dos efeitos colaterais que você pode ter se precavido de que ele tenha, fazendo o protocolo Veredas, inclusive. Você pode estar
praticando o protocolo Veredas, e isso pode estar ocorrendo por causa de que outros especialistas não estão com a preocupação de evitar essas doses, confiados que eles estão na curva de Gauss dos laboratórios de indústria farmacêutica, dos critérios de eficácia que nós vamos discutir, se é que já não começamos a discutir no módulo 1. As interações entre os medicamentos podem ser complexas e perigosas e levar mesmo a esses efeitos que nós estamos discutindo. Ao terminar o curso, é importante lembrar que os medicamentos não são os vilões. Eles são os resultados de séculos de esforços para controlar as doenças. E devemos ter orgulho deles na área da saúde. O que precisamos mudar são os conceitos de eficácia vigentes na indústria farmacêutica e as consequências das superdosagens. Como Paracelso, um médico do século XVI, disse: a diferença entre um remédio e o veneno é a dose.